Enquanto os colegas vão chegando, vocês já estão visualizando aí a apresentação da tela, do slide. Bom dia, professor. Bom dia. Hoje, então, a gente vai falar sobre percepção humana. Bom dia, professor. Bom dia. Sobre percepção humana. Dando sequência aí aos nossos assuntos. Tá? Alguns de vocês já devem ter visto aí essa apresentação. O que tira um pouco o efeito surpresa dela, porque a gente vai falar principalmente de percepção visual, tá? De qualquer forma. Mesmo você tendo visto antes, algumas coisas talvez você não tenha reparado. Tá? Então a percepção vem aí após a atenção, teoricamente, separadamente, né? Muitas vezes a gente pode até, no senso comum, olhar para esses dois elementos e perceber como sendo sinônimos, né? Não percebi. Professor, eu não prestei atenção. Oi. O senhor vai pôr o slide? Para mim não está aparecendo. E para os colegas? Para mim também não. Para mim também não. Vamos lá, então, ver o que aconteceu, porque eu coloquei aqui. Aqui, compartilhado. Então, vou parar aqui e colocar de novo. Vamos lá. Área de trabalho. Janela do aplicativo. Percepção. Me deem um retorno aí agora, se vocês vão visualizar. Agora sim. Agora foi. Pronto. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Eu estava falando justamente que a gente vai tomar como sinônimo, muitas vezes, tá? Mas a percepção, então, vai ser mais a maneira pela qual a gente trata a informação que a gente capta a partir dos processos atencionais. Então, como você interpreta, organiza, entende aquilo que você captou. Então, a gente pode estar prestando atenção na mesma coisa, no mesmo objeto, no mesmo estímulo, mas está percebendo ele de uma maneira diferente. Tá? Então, a percepção tem a ver com interpretação, julgamento, organização da informação que a gente recebe do ambiente. E aí a visão e a audição vão ser as modalidades perceptivas mais amplamente estudadas, porque são as mais usadas também por nós. Né? Dos sentidos, a visão e a audição são a que nós mais usamos. E por que nós mais usamos esses dois sentidos? Quem diz aí para mim? Se tem alguém aqui aguardando aí no lobby. Eu vou autorizar alguém aqui a poder estar... Acho que foi a Juliana que fez isso para mim, ou não sei se foi a Juliana de outra turma. Foi, professor. Foi você, não foi, Ju? Vou botar Foi. você aqui. Pronto, você me ajudar. Tá? Então, como vocês viram aí, na verdade, já está escrito, né? Eu tirei, porque essas duas modalidades, elas estão relacionadas com a nossa sobrevivência. Nós usamos elas, elas são mais importantes para nos manter vivos. Todas as outras são também, né? Você sentir o cheiro de um alimento podre, ou mesmo o gosto um gosto amargo de uma planta, pode ser venenosa, tá? Mas a visão e a audição, elas vêm primeiro, porque você vai ver o perigo, você vai escutar o perigo. Tá?
Então, nós temos um domínio maior desses sentidos em relação aos outros. Então, a gente vai estar vendo aí situações que são problemáticas na compreensão dessas sensações. É daí que vem a ideia de ilusão perceptiva. O que a gente percebe não é necessariamente o que a gente compreende. Ou a gente compreende uma coisa que parece que não está ali, ou não está ali por completo, tá? Ou que vai além do que está ali, ou que não teria como estar ali de forma nenhuma. Tá? Então a gente vai ter aí essa diferença entre o que é real e o que é ilusório. Então nós podemos perceber ilusões, nos iludir mesmo. Tá? Bom, então isso para a psicologia vai ser fundamental. Tá? De modo que muitos problemas que as pessoas têm, às vezes, estão relacionados com coisas que não existem. De fato, no estímulo, no mundo. Mas existem na compreensão que ele faz. A pessoa percebe daquela forma. E aquilo, então, vai afetar as suas ações, as suas emoções, os seus julgamentos e as suas próprias memórias também. Tá? Então, aí a gente tem as distorções perceptivas, a percepção do que está aí. Tá? Quem é que está vendo alguma coisa aí nessa imagem? O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Melhor dizendo. Estou vendo uma árvore e um cachorro farejando no chão. Um cachorro fazendo no chão. Você já tinha visto essa imagem antes? Já, eu dei uma lida no livro, mas cheguei à mesma percepção. Aí no livro ele informava que tinha o cachorro, né? Não, mas primeiro eu vi a imagem, só depois eu li. Porque isso tem a ver com a Gestalt, né? E aí me interessou olhar e observar. Algumas coisas vão ter a ver com a Gestalt, mas mais pra frente a gente fala. Mas tem alguém que não tá vendo o cachorro ainda? Eu não tô vendo não, professor. Tô até Eu não tô cortado vendo, aqui, porque tá bem no cantinho. Tá. Agora eu vejo a árvore. Também não tô vendo nada. Ó, Logo à frente do cachorro, o chão, assim, como se fosse uma... o principal aí é o cachorro, tá? O principal aí é o cachorro. Chama a atenção. É um dálmata, né? Já que a figura tá preta e branca, né? Então ele tem aqui, ó. Vocês estão vendo aí o mouse, ó. Aqui você tem as pintinhas dele, né? Aqui é uma pata traseira. Aqui é a outra perna, né? Não dá para ver, diferenciar o rabo dele, mas ele está curvado para frente. Aqui é a cabeça dele tocando o chão, a orelha, tá vendo? Professor, eu não tô o senhor guiando com o mouse, não. Não? Não. Nem eu, professor. Também. Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou aumentar bem aqui a figura, ó. Aqui a gente projeta isso na sala, né? Então, tá aqui. Né? Vocês estão vendo o mouse aqui agora? Então tá aqui a cabeça Agora dele, ó. A orelhinha dele aqui. A orelha aqui, o focinho dele tá tocando no chão. Aqui é como se fosse uma coleira, tá vendo? No pescoço. Aqui a pata da frente. Aqui outra perna. Aqui é o corpo dele. Aqui quase todo em branco. Uma pata, uma perna de trás. Aqui é outra perna também. Bom, Consegui ver. conseguiu, né? Maravilha. também. Então, quem não conseguiu, depois tenta. Certo? Faz esse exercício aí. Então, assim, às vezes a coisa tá ali e a gente não tá vendo. A gente viu isso lá, que quando a gente estudou a atenção, que às vezes reconhecer um estímulo é difícil, dependendo do quadro no qual ele está se apresentando.
tem muitos distratores. É o caso aqui. Né? O ambiente em torno se confunde, ele está camuflado, né? Então isso confunde a nossa percepção. Né? Então muitas vezes a gente pode não perceber as coisas que estão ali, interpretar. A gente viu, a gente prestou atenção, mas não percebeu algo que poderia ou deveria ter percebido. Tá? Como quando alguém faz uma ironia e a gente não entende o sentido da ironia. Né? A ironia, muitas vezes, então, a pessoa vai falar o contrário do que ela está querendo dizer. Né? Ela vai dizer assim, que lindo isso. Né? Tá querendo dizer que isso foi muito feio, né? Que foi muito ruim. Ela fala, que lindo isso, e você percebe que ela gostou. Que bom, ela achou lindo. Mas ela está sendo irônica, você não percebeu, né? O sentido subjacente ali. Né? Então, esse cachorro aqui, ele está como esse sentido subjacente aí. Ou a percepção do que não está aí, certo? Então, o que é que não está aqui nessa figura e que a gente vê, mesmo não estando aí? Como é que a gente pode ver uma coisa que não está aí? Eu vejo, professor, e ainda vejo na pata dele uma cara. Os dois olhos. Não, peraí. Não estou falando mais do cachorro, não. Estou falando aqui da... Não viajem muito, não. Isso aí, tá falando do de baixo, né? Do de baixo aqui, ó. Isso aí eu tô vendo meio que... Peraí, rapaz. Um cubo? Um cubo, cristal. Exato, né? Um cristal. Eu ia falar um cristal, né? Mas um cubo também. Um dado, né? Mas não tá aí. Não tem um cubo aí. Por que não tem um cubo aí? Ele não está desenhado aí. Certo? O que é que está desenhado aí? A gente tem aí desenhado em cinza alguns objetos separados uns dos outros. Né? Cortados, na verdade. A gente pode dizer até que não tem esferas cinzas aí. Certo? Mas nós conhecemos a forma esférica posteriormente, conhecemos a forma cúbica posteriormente, e a forma como esses espaços vazios se distribuem, né, faz com que a gente complete essa informação faltante com o conhecimento prévio que a gente tem. Né? Então, tanto a gente pode perceber, ter dificuldade de perceber uma coisa que está ali e não entender algo importante, que na verdade era o principal, era o fundamental. Tá? Como muitas vezes a gente pode perceber coisas que não estão ali, que não existem. Né? Como, por exemplo, supor segundas intenções na ação de alguém sem haver nenhuma. Assim como você pode não perceber a ironia e falhar, você pode perceber demais e desconfiar excessivamente. Tá? Então a gente extrapola esse achado aqui, né, que se relaciona com a visão, e a gente leva para outros domínios dessa relação que a gente tem com o real, né? Com o que é real e o que é que não é. Então, a nossa percepção, ela é uma interpretação. Tá? E a gente pode acertar ou errar nessa interpretação, se aproximar mais ou menos, né, de uma correta leitura do que o ambiente traz. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo claro de como a gente tende a completar as coisas para dar um significado. Tá? Então, o ser humano, ele é carente de significação. A tudo nós atribuímos um significado. Nós precisamos olhar para as coisas e entender o que elas são. Tá? Então, a gente busca coerência nas formas,
significado nas formas, a gente olha para as nuvens e enxerga objetos que a gente conhece. Tá? A gente olha para uma pessoa e se pergunta quem ela é, o que ela é, que tipo de pessoa ela é. Rapidamente, então, nós vamos preenchendo esses vazios de significado com nossas experiências anteriores. Né? Então, aqui também a gente tem, notadamente, a influência da memória, assim como também na atenção. Aqui um outro exemplo, dessa vez não cubos, mas não cubo, mas triângulos, né? Então, esses semicírculos, né? Ou semisseções circulares, porque não são exatamente círculos também, mas essas ferraduras, né? Parecem aí, né? A gente já completa e já entende como sendo círculos, a gente complementa. A configuração deles aí nos remete a triângulos. Tá? Um outro exemplo aqui, tá, desses triângulos, 2 triângulos aí, na verdade a gente enxergando aí uma estrela de 6 pontas, uma estrela de Davi, mas não tem estrela aí, certo? E o triângulo do meio, ele, né, o do meio não, o que está com a ponta para cima, a gente pode até dizer que ele existe ainda menos do que o que está com a ponta para baixo, né? Do que está com a ponta para baixo, ele tá faltando só umas partes aí em cada linha, né? E ele tem as pontas dele, mas do triângulo com a ponta para cima, ele não tem linha nenhuma, né? Ele é de fato uma criação da nossa mente, de acordo com a nossa expectativa prévia. De modo que, se você nunca tivesse visto um triângulo antes, você não veria um triângulo aí agora. Entendendo? Você nunca viu uma forma triangular antes na sua vida. Você viu de um planeta que não tem triângulo. Né? E a gente desenha isso aí, né? Você não perceberia. Né? Como você já viu um triângulo inúmeras vezes antes na sua vida, você olha e já vê. Né? E por último aqui, em relação a essas distorções, a percepção do que não pode estar aí, né? O que é impossível de estar. São essas figuras ambíguas, porque elas mexem em elementos da nossa percepção de profundidade. Tá? Ou seja, nós vemos o mundo em 3 dimensões. Né? Mas aqui, numa tela, num computador, são 2 dimensões. Como é que a gente pode, então, supor 3 dimensões numa tela que é chapada, né? Numa tela de televisão, numa tela de pintura, num livro, né? Numa fotografia? Como é que a gente enxerga 3 dimensões em 2 dimensões? É um plano, né? Então, tem um plano aqui, não tem a profundidade, só tem o X e o Y, não tem o Z, né? Que é a linha que entra na tela. Como é que a gente vê o fundo da tela? Não tem fundo da tela. Né? Quando a gente é criança, a gente acha que pode entrar na televisão, né? Olha ali atrás para ver por onde é que entra. A gente tá vendo ali em 2 dimensões, num plano de 2 dimensões, as 3 dimensões. São as dimensões da nossa vida. Então a gente supõe, a gente tem essa percepção de profundidade e algumas coisas vão nos auxiliar nessa percepção. Eu vou aumentar essa figura aqui, tá? Para vocês. Ela já está um pouquinho maior aqui, mas vou aumentar ela aqui para não bagunçar ali depois. Vocês verem aqui que ela é confusa. Né? Porque são essas setinhas aqui, tá? Que quero da minha apresentação. Vejam aqui que ela causa um desconforto na gente. A gente não sabe o que é em cima e o que é embaixo. Tá? Nessa plataforma aí. O cara aqui, ele tá... A escada tá
está apoiada aqui e ele está subindo, mas a escada parece que quando chega aqui em cima é estranho, né? Aqui é o chão ou é o teto de alguma coisa? Estão entendendo? Então, o artista, ele usou propositadamente, de forma contraditória, os indícios de profundidade que nós temos. E é sobre eles que a gente vai falar agora. Tá? Para a gente perceber o mundo em 3 dimensões, a gente usa algumas pistas. Tá? E quando alguém vai representar no papel a profundidade, usa as mesmas pistas para que a gente entenda que há uma profundidade ali. Então, por exemplo, geralmente o que está mais longe é menos nítido, né? Então, nessa figura aqui, tudo é nítido. O que deveria estar longe está tão nítido quanto o que está perto, né? Então, essas pessoas que estão aqui em cima, elas estão tão nítidas quanto as que estão embaixo, elas deveriam estar um pouco mais desfocadas. O céu também está tão nítido quanto o chão. Deveria estar um pouco mais desfocado, por exemplo. Tá? Dentre outros. Tá? Então, são esses indícios contraditórios em relação à profundidade que vai levar a essas figuras bizarras, certo? Que vocês já devem ter visto várias delas aí, que o pessoal gosta de ficar brincando aí na internet com elas. Tá? E eu trouxe algumas aqui. Tá? Então, expectativa de distância. Terceira dimensão de profundidade. Distância a partir de uma superfície. Tá? Perceber as 3 dimensões numa superfície de 2 dimensões. Aí tem essas configurações impossíveis. Tá? Aqui uma outra configuração impossível. Aqui tem no meio aqui uma fonte, uma água caindo, né? Aí vocês veem que ela cai e ela volta por um caminho que vai levar ela a cair de novo. E depois você não consegue entender direito como é que isso acontece. Né? Porque está no mesmo nível daqui, só que o caminho está no mesmo nível de onde a água cai. O caminho por onde a água chega e cai está no mesmo nível. O início dele está no mesmo nível da água já caída. Sem estar subindo. Não está enladeirado e a água subindo. Né? Então, como é possível isso? Não é possível. Mas a gente está vendo. E ora a gente está vendo a possibilidade, ora a gente está vendo a impossibilidade. Né? Então mexe com a nossa expectativa de distância. A gente aprende que o mundo é de uma determinada forma. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo a ver, né? A partir do que a gente enxerga no mundo. Tanto é que o bebê ele não enxerga muito longe. E não enxerga direito quando nasce. Então só vai ter ali, reconhecer a distância ali, mais ou menos de uns 30, 40 centímetros, que é a distância do colo da mãe ali para o rosto da mãe mesmo. Né? Professor, não estou ouvindo o senhor falar, está bugando. Vamos ver aqui. Melhorou. Deixa eu ir mais pra cá. Tá melhor?
Tá não, professor. Não, Tá bem- professor. tá bem Parou quando o senhor falou do bebê. Mas agora eu falando, tá melhor? Agora, nesse momento. Agora sim, agora. Agora, né? Pronto. Ótimo. Então, eu estava falando que nós vamos nos acostumando com o mundo e a nossa visão também, e a gente vai, na nossa relação com o mundo, percebendo pistas que nos dizem o que é que as coisas estão perto e por que é que as coisas estão longe. É daí que vem a nossa noção de profundidade. A gente olha para uma coisa e entende que ela está perto de você ou longe de você. Qual critério você utiliza? Então são esses indícios que são manejados aqui nessas figuras que são confusos, como nessa figura geométrica aqui, né? Olha que você, dependendo, você pode ver uma hora um objeto, outra hora outro. Você tentando identificar a possibilidade dele existir, ele pode mudar na sua percepção. Ora você vê ele de um jeito, ora você vê ele de outra forma. O fato é que ele não é possível aqui. Onde é que começa? Né? Aqui embaixo a gente tem a base, né? Mas essa base ela está por trás da lateral de uma das paredes aqui, certo? Então confunde a gente. Causa uma certa angústia, né? Uma dificuldade, porque você justamente não está conseguindo compreender. Aqui uma outra de um cavalo aí fantasmagórico, né? Veja aí que ele está por trás da paisagem, né? Uma parte aqui dele, né? A paisagem tem que estar sempre ao fundo, né? Então ele está encoberto pela paisagem, pela densidade da floresta que está bem atrás, né? Então aqui a gente tem as árvores bem nítidas, estão próximas a nós na tela. Essa parte em verde claro aqui é a densidade da floresta que está bem distante, onde as árvores vão se confundir umas com as outras, a gente não consegue identificar quais são, né? E aí, de repente, uma dessas que está bem longe, né? Esse conjunto dessa densidade aqui, ela está tapando parte do cavalo para a gente, né? Bem como uma das árvores que deveria estar mais distante também, né? Está aqui também fazendo isso, certo? Então, essa figura, a gente vê logo que né, qual é o problema, né? É a sobreposição aqui. O que é que sobrepõe? O que é que está na frente que tapa o que está atrás? Né? Então, o que tapa a nossa visão em relação ao que está atrás está mais perto da gente. Então, esse é um critério, né? Se encobre um objeto, aquele que encobre está mais perto, aquele que é encoberto está mais distante. Não é assim? Você tem lá a vista da sua casa e constrói uma casa na frente e você não vê mais as coisas que estão atrás. Está mais perto de você aquela casa agora que está ali, ou aquele prédio, ou qualquer outra coisa. Então esse psicólogo aqui, ele construiu essa casinha e bateu uma foto de um determinado ângulo que justamente mostra essa impossibilidade. Tá? Note aqui que esse cachorrinho, né, aqui na base da laje da casa, certo? Mas ele está também encostado no chão. Né? Como é possível isso? Porque, na verdade, então, essa estrutura aqui, esse pedaço de madeira,
ele não está no alto da casa, ele está no chão. Mas o ângulo pelo qual a foto foi batida nos causa essa impressão. Tem outras coisas aqui também nessa casa, né? Deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo o cursor do mouse que eu passando? Não, professor. Não? Então vou tirar aqui para vocês verem. Aqui dá para ver. Então tá aqui, eu estou falando desse cachorro. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Me adaptando aqui, que eu nunca tinha essa aula por aqui. Tá, então tá aqui esse cachorrinho, certo? E ele aqui, ao mesmo tempo que está pendurado, né, ele está também sobre o chão. Então, na verdade, esse pedacinho de madeira aqui não está pregado aqui no alto da casinha. Ele está no chão mesmo, certo? Mas o ângulo nos causa essa impressão. Aqui a gente tem vários problemas, na verdade, né? Mas aqui um mais evidente é esse aqui. Essa madeira aqui que está na vertical pregada. Ela deveria estar distante, certo? Mas ela está sobrepondo, ela está, na nossa visão aqui, à frente dessa outra aqui lateral, que deveria estar mais perto, mais próxima da gente. Pela posição da casa. Como é que acontece isso? Então, na verdade, este pedaço aqui, ele também, né, está no chão. Né? Ou não sei como é que ele fez isso aqui. Enfim, olha para essa casa quantos problemas ela tem. Né? E aqui ele brincando com a gente. Né? Assim, e agora? Né? O que aconteceu aqui? O que eu fiz errado? Né? Então ele está mexendo com os nossos indícios, né? Nossa percepção de profundidade, os indícios monoculares aí de profundidade. Monoculares porque, independente de você enxergar com os dois olhos ou não, né? Se fechar um olho, né, você vai enxergar esses indícios da mesma forma. Tá? Então, vamos falar um pouquinho deles aqui, desses indícios. Né? Gradiente de textura, né? O que está mais próximo vai estar maior e mais separado. Tá? Então, como aqui nessa figura, são vários quadradinhos, brancos e pretos, né? Mas que a gente enxerga aí um ambiente, uma sala, né? Um cômodo com dois lugares para deitar ou para sentar ou para se colocar alguma coisa em cima, né? Se fossem aí camas ou mesas. E a gente percebe a entrada, né? O início e o final da sala. Né? Então, o que está mais próximo para a gente parece maior e mais separado. E o que está distante parece menor e mais próximo um do outro. Né? Então, note aqui que os quadradinhos lá no fundo da sala são menores do que os que estão no começo. E estão mais próximos uns dos outros também. A gente pode observar isso também na figura do Dálmata. E mais próximo aqui da gente, que é também a base, o chão do lugar, aqui, a parte de baixo da tela, a gente vai ter uma maior separação em relação ao que está em cima aqui. Tá? E o próprio cachorro, como a parte traseira dele está mais próxima da gente, uma vez que ele está virado, né? Ele está está meio de lado, mas ele está indo na direção, ele está andando para lá, ele não está vindo na nossa direção, ele está indo, né, no sentido oposto à direção de quem está observando. Então,
a cabeça, o pescoço dele, as partículas estão mais próximas, enquanto aqui as pernas traseiras dele e o rabo, as partículas estão mais distantes. Aqui a gente tem uma figura real, uma foto, não é uma arte, né, para ilustrar como isso se dá. Quer dizer, tem um solo, né, onde você está, você identifica a separação, as rachaduras ali no solo meio desértico, né, mas quando você levanta o olhar, né, se você só estivesse vendo, não estivesse olhando para perto de você, você não identificaria essas características. Se você estiver longe, em outro lugar, né, você não chegou ainda na parte onde esse solo se destaca, você não saberia que ele tem esse detalhe. Quando você chegasse lá, você observaria essa distância maior entre as partículas. Professor, Oi. eu estou aqui com uma coisa. Essa questão dessa percepção, se uma pessoa não tiver assim, por exemplo, aqui, se tiver alguém que não tenha conseguido ver nada, conseguido perceber nada, é indício de alguma patologia, não é? Não vai ter diagnóstico nenhum aqui. De nada? Porque Podem existir problemas relacionados à percepção. A gente vai ver aqui alguns deles rapidamente. Certo. Mas você está falando de quê? De qual? Não, daquelas do início? Não, porque repare, esses joguinhos, por exemplo, joguinho de erro, essa coisa mesmo do Gestalt, de você imaginar vendo as coisas, você vê muitas crianças que conseguem ver tudo, tem outras que não conseguem ver absolutamente nada, como adultos também, não estou vendo, não estou vendo. E é indício, assim, de alguma coisa, de algum problema, sei lá, de percepção mesmo, né? De percepção, falta de atenção ou de alguma coisa assim? Não. Em relação ao jogo de identificação de erros, aí pode ser alguma coisa relacionada à atenção. A pessoa não tá, desiste logo, né? A pessoa realmente se dedicar, ela vai encontrar ali. Certo? Agora, quando eu falo assim, vocês estão vendo, aí, não estou vendo, porque você nunca parou para olhar antes, né? Tá lá para ver o dálmata, para ver os triângulos. Triângulos é muito difícil alguém não ver, né? Desconheço, tá? Mas tem algumas figuras que, se você não estiver vendo o que eu pedi para ver, né, é porque você nunca tinha tentado antes, tá? E aquele conjunto de estímulos não foi percebido ainda por você daquela forma. Mas na medida que você conseguir ver a primeira vez, depois você não vai ter problema, não. Então, na verdade, é normal que algumas coisas a gente não enxergue, que a gente nunca tinha feito aquilo ali. Né? Então, esses exercícios aqui, eles são comuns a todos nós. Tá? Eles são a forma pela qual a gente percebe e anda no mundo. Se a pessoa não tem esses indícios aqui, eu tenho um problema, em relação a eles, ela já teria notado na sua adaptabilidade ao mundo. Ela ia deixar as coisas cair, ela não ia conseguir agarrar os objetos, ela ia tropeçar toda hora, não ia conseguir atravessar uma rua. Tá? Então, não, certo? Não tem problema nenhum com ninguém aqui, tá? Não é aqui não é aqui não. Eu exemplo maior, entendeu? Eu sei, mas é só a questão da atenção mesmo que pode estar pegando essa pessoa, né? Mas aí seria uma coisa da atenção e não da percepção. Certo. Ela não está conseguindo se concentrar, pode ser um problema de concentração, o que é muito comum hoje, né? Como eu comentei também na outra aula. Na verdade, o nosso estado é o estado de dispersão, né? Nosso estado natural é o estado de dispersão.
não de estar com a nossa atenção concentrada. Aqui o tamanho relativo, segundo indício, né? O que está próximo é maior e o que está distante é menor. Né? E aí, como a imagem entra na nossa pupila, né? Que se aquele objeto A está lá naquela distância, a gente aproxima ele, ele cresce aqui na nossa visão. Né? E a gente percebe ele como B e não como A. Né? Não é assim? A gente vê as coisas de longe. Você está aí na sua janela, você está vendo sei lá, um prédio. Está longe, ele tá pequeno, ele pode caber até. Se você colocar sua mão na frente, você tapa ele completamente. Mas você sabe que se você for se aproximando, ele vai ficar enorme. Certo? Então, se for para uma cidade mais plana, porque aqui em Salvador, região, de modo geral, é um lugar muito enladeirado, né? Tem muita montanha, muito morro. E aí nossa visão é muito tapada pela geografia do lugar. Né? Ou a gente está num vale, a não ser que você esteja no alto da montanha ali. Certo? Mas andando pela cidade, você não vai estar o tempo todo no alto da montanha, então você vai estar subindo e descendo o vale, a ladeira. Então a gente não vê as coisas muito longe. A gente não enxerga de um bairro enxergar outro. Em outras cidades isso acontece. E você vai ver ali muito distante obras de engenharia grandes, bem pequenininhas. Em Brasília mesmo é assim, né? A cidade toda plana, o Planalto, né? Tem aqueles monumentos, aquelas obras enormes, e você enxerga elas relativamente grandes ainda. E você, não, vou ali. Você acha que é perto. Então me andar, você passa 2 horas andando para chegar no lugar. E não conhece. Né? Então, eu mesmo passei por isso quando fui lá. Tá? Então tá aqui o que é maior, o Sol ou o Leão? Né? Obviamente que é o Sol, mas então tá aí o Leão. Então, pudesse comer o Sol aí. Então as pessoas brincam com fotos assim, né? Com o Sol, com a Lua, ou com cartões postais, né? Com a Estátua da Liberdade, com o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, né? Com pontes, né? Justamente porque você bate a foto, você está mais perto, tem um objeto lá distante, né? E como você enxerga plano em 2 dimensões, pode parecer que aquilo ali dá a impressão que você está segurando aquele objeto enorme nas mãos. Mas você então sabe que o Sol está ali bem distante, muito distante, muito. Então você entende ali. Tá? Então distante, menor, próximo, maior. É intuitivo isso para a gente, porque a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então aqui uma charge, né? O que aconteceria se a gente não tivesse a percepção de profundidade? Né? O cara fala aqui, não tenho percepção de profundidade. Há um guarda parado na esquina ou você tem uma pessoinha no cabelo? Né? A gente teria esse problema, né? Na nossa relação comum. Veja só, eu estou falando aqui que a gente vai aprendendo e isso é verdade. Muitos relatos existentes de pessoas cegas de nascença que puderam puderam enxergar a partir de intervenções médicas, cirúrgicas, e enxergar pela primeira vez. Boa parte delas pede para voltar ao estado anterior. Elas não suportam, não compreendem, o mundo fica muito confuso para elas. Elas vão ter justamente muita dificuldade com esses
indícios de profundidade. A percepção de profundidade dela fica comprometida e é muita informação ao mesmo tempo. Há uma sobrecarga ali, ela não compreende, não consegue ser adiante. A angústia é muito grande e muitos desistem. Né? Quero voltar a não enxergar. Pode parecer estranho para você, que sempre enxergou e não se lembra de ter aprendido a ver o mundo assim. É como se fosse natural, a gente enxerga as coisas assim e percebe. Né? Mas não é, é um aprendizado também. Nessa questão do tamanho relativo, a gente também tem aí a comparação. Né? Então, por exemplo, olhando essa foto, a gente pensa que esse cidadão aqui da frente, ele é baixinho, né? Mas na verdade ele tem 2 metros. Acontece que o cara do lado dele tem 2,40 metros. Né? Então, essa relatividade também do tamanho aí, dependendo de elementos que a gente use para estabelecer um parâmetro, uma comparação. Né? Perto aqui desse é baixinho, né? Eu não estou vendo, né? É só uma foto. Tá? Não está aqui de eu comparar comigo e com outras pessoas para eu ter uma noção. Claro que pelo esporte aí, a gente sabe que são sempre homens muito altos. Tá? Mas você, às vezes, eventualmente tem um baixinho de 1,80 m no esporte ali. O esporte já é muito baixo, 1,85 m, 1,90 m até. Aqui a gente tem essa ilusão horizontal vertical, que é nós supormos que nesse arco, não é pelo ângulo da foto nem nada, nem eu mexi, tampouco mexi na foto quando botei aqui, que eu tirei de um livro. A gente imagina ou percebe que a distância do chão até o topo do arco, ela é maior do que a distância de uma ponta a outra da base do arco. E a distância é rigorosamente a mesma. Justamente porque aqui a base está mais próxima, a base está mais distante, certo? do enquadre geral. Né? Então aí a gente tem essas ilusões. Interposição, qual quadrado está mais próximo? O vermelho ou o azul? Né? Então a gente tem essas imagens mais cruas, sem paisagem, fica mais fácil a gente entender. Quer dizer, aqui não tem paisagem nenhuma e a gente vê o efeito disso. Né? Então, o quadrado azul está mais distante. Na verdade, a gente supõe um quadrado, né? A gente já completou essa forma. Não tem de fato um quadrado azul, porque a gente só está vendo aqui, né, parte dele, porque o vermelho supostamente está por cima dele. Né? Então parece mais próximo da gente. Então, se algo bloqueia a nossa visão, o que bloqueou está mais perto, por isso que bloqueou. Aqui está mais perto é a caixa do correio e não o carro, além de outro elemento aí está presente também, que é o tamanho do carro também. O carro pequeno, né, menor do que a caixa do correio, então a caixa do correio vai estar bem próxima a quem está vendo. Né? Perspectiva linear. Linhas aparentemente paralelas parecem divergir, se afastar à medida que se afastam da linha do horizonte ou do horizonte.
né? Então isso vai estar mais próximo da gente, se vai se afastando na medida em que vai saindo do horizonte, né? Então tá aqui, ó, aparentemente paralelas. Então aqui a gente não tem linhas paralelas, né? Então a gente percebe aqui, ó, que elas vão se afastando, estão mais próximas da gente. Elas tendem a parecer que estão se aproximando à medida que estão indo lá para o horizonte, parece mais distante, porque é assim que a gente vê as coisas quando olha. Então isso aqui lembra a gente o quê? Uma estrada, né? Tanto aqui, esse desenho aqui foi eu que fiz, tá? Esse aqui. Professor, bom dia, desculpa atrapalhar. Eu só queria saber mesmo se hoje vai ter atividade, porque acho que eu vou precisar sair mais cedo. Vai sim, 10 Vai horas. ter 10 horas, né? É, Tá bom, obrigada. já tá lá, inclusive. Então aqui eu fiz de forma bem arcaica. Aqui uma arte. Melhorzinha, mas ainda uma arte, não é imagem real. Então note aqui as linhas bem próximas a nós, bem distantes umas das outras, tocando aqui nas extremidades da imagem, né? Enquanto elas parecem ir na direção de estarem se encontrando. Elas não são paralelas, essas linhas, mas elas dão essa impressão. Se você está numa estrada viajando, você é um motorista, você vai ter essa mesma impressão, só que ali as linhas são paralelas de fato, né? Você vai ter ali uma reta muito grande, também é uma experiência que não é em toda estrada que a gente tem, as estradas também são cheias de curvas e ladeiras, mas eventualmente você tiver uma reta muito grande, você vai ter exatamente essa impressão aqui, de que as linhas vão se tocar, tá? No horizonte. Aqui a gente também tem outros elementos, né? Professor, Oi. o senhor está falando dessa linha branca aqui da estrada? Sim, tanto da linha branca da estrada, quanto também da vegetação, certo? Que vão ali se juntando quando se aproximam do horizonte, dando a impressão de distância, né? Aí a gente tem também uma maior nitidez e separação da vegetação aqui próximo, enquanto lá distante a gente não diferencia as partículas, né, em relação ao gradiente de textura, foi aquele primeiro indício que a gente falou. Aqui então, ó, aí está escrito: elevador de carga para o homem que tem tudo. Então tem vários indícios aí de profundidade também, dando a ideia de uma sala ou de um elevador enorme, né? Um deles são essas linhas horizontais que parecem se tocar quanto mais se afastam, dando a ideia de uma distância muito grande. Tem outros indícios aqui, veja o tamanhozinho do homem, né, em relação ao ambiente, né? Também tem ali as partículas menores e mais próximas, tá? E aqui perto da gente as partículas bem separadas, tá? Dando essa impressão de tamanho, né? de distância maior. Perspectiva aérea. Imagens parecem mais nítidas, delineadas mais claramente. Então a nitidez, né? A nitidez vai marcar aí. Pera aí, gente, que minha bateria aqui está acabando. Vou carregar o computador.
Pronto. Tá? Então, a questão da nitidez. Então, aí, vocês vão observar em várias imagens, né, obras de arte, sempre isso. Né? Então, o que está mais perto é bem nítido. Então, veja aí que a poça d'água aqui na base, né, indicando que você chegou nesse lugar, você vê o reflexo até da igreja aí, parece que é uma igreja, né? Enquanto aqui já mais distante você não enxerga o reflexo. Tá? Você tem aí as próprias casas aqui também, tendo um detalhe, uma nitidez maior, enquanto já aqui você não diferencia tanto. Tá? O próprio céu, né? E aqui a paisagem com pouca nitidez. Né? Você está viajando, você às vezes vê lá uma estrada, uma paisagem como essa, e com o tempo vai se aproximando, ela vai se abrindo em detalhes para você, ficando mais nítido. Né? Tá? Justamente porque o céu vai estar mais distante da gente. A gente vai ver então poucos detalhes ali. Né? A localização no plano de pintura. Tá? Então aí mais baixo em nosso campo de visão. Então a gente separa aí o plano de pintura, tá? Na parte de baixo, do meio para baixo mesmo, vai ser mais nítido. Do meio para cima vai ser mais distante. Tá? E mais uma vez, o céu está distante da gente, ele está no alto. Tá? Então, naquela figura lá em era confusa, justamente estava tudo igualmente representado no plano pictórico. Não tinha mais próximo e mais distante ali. Então está aqui, a gente olha para essa figura e imagina o quê? Uma cidade, né? Uma cidade vista de longe. Né? E a gente olha e pensa, bom, está de dia. Né? É uma cidade e está dia. Né? Justamente porque a gente vai olhar e ver o céu acima. E aqui, ficou de noite. A gente só mudou a cor. Tá? A gente percebe, então, veja que a parte de baixo como mais próxima. Não tem sobreposição de nada aí. A gente poderia estar dizendo que nessa primeira, o que está em branco está sobrepondo o que está em preto. Mas a gente tende, na verdade, a olhar e ver que há um horizonte claro atrás que a cidade está ocultando. E aqui o contrário, um horizonte escuro que a cidade está ocultando. Então, e a gente está vendo aí essa distinção. Tá? Então aqui fica muito claro essa parte do que está abaixo, está mais próximo da gente, no plano da pintura. Né? Porque é o nosso ponto de vista. Né? A gente está no chão. E a paralaxe do movimento. Né? Os objetos que se aproximam ficam maiores numa velocidade constante, os que se afastam ficam menores numa velocidade constante. Então, isso aí, quando a gente está andando, a gente vai se aproximando, as coisas vão crescendo. Está andando de pé mesmo, de bicicleta, de moto, de carro, de avião. Ou, às vezes, a gente pode até criar uma ideia de movimento se a gente aumenta o tamanho das coisas. Como é que a gente vai aumentar gradativamente o tamanho das coisas? Dá um zoom numa câmera fotográfica. A gente vai dando um zoom e fala assim, está aproximando. Você não está aproximando, você está aumentando o tamanho, mas cria então dessa ideia de aproximação. Né? É o contrário então, se você se aproxima, o tamanho aumenta. E se o tamanho aumenta, você cria uma ideia de que você está se aproximando.
Professor, Oi. colocando isso para a clínica, na sala clínica, mais ou menos, quanto mais você intensifica os problemas, mais ele aumenta, uma coisa assim? Olha, nunca tinha parado para pensar nisso. Aqui tem outras imagens enquanto eu estou pensando aí no que você falou. Quanto mais você pensa nos problemas, mais eles se intensificam, foi o que você falou? Foi, ou às vezes o problema não é tão grande quanto parece, e a gente aumenta, às vezes nós mesmos aumentamos problemas e ele vai se intensificando. Ele não é nem tão grande assim, mas a gente observa ele tão grande. Porque assim, eu estou vendo que essa matéria sua é justamente para a gente colocar isso quando a gente atender o cliente, entendeu? Então eu já estou pensando dessa outra forma. Você está falando de um contexto mais, como é que fala, mais lúdico, mas eu já estou pensando de uma outra forma. Estou indo para o contexto clínico. Eu não sei se é isso, se posso fazer isso, entendeu? Sim, o que você falou é verdade, né? Mas eu não sei se associa exatamente com isso aqui, né? Talvez como uma metáfora, né? Porque aqui mas sim, faz sentido, né? Quer dizer, você vai estar se aproximando, não em termos de físicos, né? Mas você está se concentrando naquilo ali, aquilo vai ficando maior, né? É como com os nossos problemas, né? Quanto mais próximo você traz a realidade dele para você, maior ele fica, né? E aí é mais difícil lidar com ele, né? Boa, gostei. É isso aí. Porque de fato isso acontece. A gente nunca tinha usado essa comparação aqui com esse indício de percepção. Assim como é quando, na nossa visão, é na nossa relação com os nossos problemas também. Então, olha, se você coloca ele lá no horizonte, ele vai perdendo a nitidez, ele vai perdendo aquelas características distintivas dele, os detalhes que você fica olhando, aquilo vai ocupando menos espaço no seu plano de observação ali. Muito bom. Então tá aqui a imagem novamente, e após vocês terem visto os indícios, a gente olha para ela e entende melhor por que ela é uma imagem difícil, né? Então tá aí, olha, a nitidez ela é, né, a mesma por todo o plano, é tudo nítido, né? O que está em cima deveria ser menos nítido. Esses indícios eles têm que estar de acordo, né? Então, o que está acima do plano pictórico tinha que ser, pela perspectiva aérea, menos nítido, e não está tão nítido quanto o que está abaixo, e aí isso já confunde bastante, né? Ali o pessoal que está ali na parte de cima, eles estão atrás dos baluartes, né? Então os baluartes estão mais próximos, mas esses baluartes eles são de quem está em cima ou de quem está embaixo, né? Porque esses daqui de baixo eles estão mais próximos da gente, mas eles dão uma continuidade aqui, enfim, né? É difícil até de explicar, né? É difícil de explicar. O gradiente de textura também. Professor bugou. Não tô te ouvindo, prof. Bugou mesmo. Agora melhorou. Não tá me ouvindo?
Melhorou? Melhorou. Professor, eu estou Oi. vendo essa imagem aí, realmente é uma imagem que confusa. Mas eu penso o seguinte, que isso depende do observador, em tudo, depende do que como a pessoa está observando. Às vezes o senhor aí está observando de um jeito e eu de outro. É a mesma coisa isso na vida também. O que cada um observa, né? Mais ou menos Sim, sim. Cada um observa. É a percepção, né? é O a tema percepção. da aula, o tema da percepção, mas essa figura, ela já tende a dificultar a nossa percepção. Ela propositadamente tem esses vários indícios contraditórios, né? Basicamente, usa muita metáfora, e você, pô, o que ela está querendo dizer? Você pode ficar um pouco confuso, né? Vai mexer ali também com vários dos nossos processos perceptivos em relação à linguagem, né? Então aqui está a ilusão da lua cheia, né? Às vezes, então, a lua vai parecer para nós maior, porque ela vai estar mais próxima do horizonte, né? Nossa, que lua enorme! Para você anular de imediato, é só você fazer um formato de um cano com a sua mão ou com uma folha de papel e olhar novamente, você vai ver que ela vai instantaneamente diminuir, tá? Então, na verdade, no alto do céu, ela está justamente ali no alto do nosso plano pictórico, né? E sem objetos em torno, ou com uma quantidade menor de objetos em torno, né? Dependendo do lugar, pode ter alguns objetos, mas vai ter uma quantidade menor, vai então dar uma impressão de tamanho, que é essa daqui que está no meio, né? Essa lua pequena. Conquanto, quando ela estiver no horizonte, ela está mais perto do solo, do nosso plano, do plano de baixo, tá? E vai ter muitos objetos, vários objetos a mais para estar comparando. E aí vai parecer que aquela lua ali no horizonte, ela é enorme, você, né, restringe a sua visão a só ela, sem ela ter nada para comparar, sem você estar vendo ela em plano pictórico nenhum, nem nada em volta, e ela vai diminuir de tamanho, né? Talvez vocês já tenham brincado disso. Às vezes as crianças cobrem isso, né, e vão passando umas para as outras. Não sei se vocês já tinham feito isso. Bom, aqui a gente tem os indícios binoculares, né? Ou seja, indícios de profundidade que estão relacionados com o fato de enxergarmos com os dois olhos, né? Não necessariamente com um, né? Então a gente tem a convergência ou divergência binocular, né? As coisas, quando estão mais próximas, os olhos parecem puxados para dentro, em direção ao nariz. Há uma tensão, né? Enquanto os objetos distantes se relaxam, né? Por isso que é bom ter uma vista aberta e paisagem, né? Porque você vai relaxar a sua visão mesmo. Por isso que é relaxante ir à praia, a um campo. Por isso, obviamente, mas também por isso as grandes Professor, tá cortando o que o senhor está falando, tá cortando. tá cortando, né? A faca hoje tá afiada. Professor, Oi. tá falhando mesmo. Tem dois slides, um que tem uma vaquinha e um que tem uma moça com ponto de fixação. Eu vi que o senhor pulou dois ou foi impressão minha? Não, não pulei não, é porque ali já tinha falado a paralaxe do movimento, né? Ali são só outras imagens representando o mesmo processo. Não é novas informações. Ah, tá. Não é... Então, nessa parte dos indícios monoculares, eu coloco, às vezes, mais de uma imagem, mas a informação, se você reparar, é a mesma.
Tá? Então, eu estava aqui dizendo que justamente há uma tensão, há uma contração que puxa os nossos olhos quando tem um objeto muito próximo. Quanto mais próximo, mais isso vai ocorrer. Então, todo o ambiente em que a gente tem as coisas muito próximas vai causar um desconforto. Então, a televisão não deve estar muito perto, computador, né? O mesmo livro. Né? São ambientes pequenos, fechados, grandes cidades, grandes centros urbanos. E a gente vai relaxar quando vai para uma praia, para um descampado, ou quando a gente mora num lugar que tem uma vista que é mais aberta, que não tem tantos objetos na nossa frente. Professor, Oi. eu não consegui entender. O senhor pode explicar de novo? O que é que você não entendeu? Essa convergência binocular. Quando você bota sua mão assim, próxima, né, dos olhos, né, o que é que está acontecendo? Você tem uma distância entre os seus olhos e eles estão sendo puxados para a mesma direção, né, para você conseguir enxergar o objeto com os dois olhos de vez. Né? Então, você percebe isso como tendo o objeto mais próximo. É um indício. Essa contração dos olhos é um indício de que as coisas estão próximas. Né? É uma convergência. Quer dizer, os dois olhos eles procuram a convergência. Você enxergar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Se você apertar um dos olhos assim com o dedo de leve, né, deslocando o globo ocular, você vai ver que a imagem. Você nunca brincou disso? Quando era criança? Ficava assim mexendo no olho. Tem dois copos, tem dois. A gente enxerga com os dois olhos, eles buscam a convergência para que a gente não crie duas imagens de uma mesma coisa. Se o objeto se aproxima muito, essa contração. Tá? E se ele se distancia, há um relaxamento. Né? Não precisa estar buscando essa convergência. Você olha e tá mais distante. Né? Entendi. Tanto é que nessa brincadeira de mexer com o globo ocular, você não vai conseguir fazer ela com objetos muito longe no horizonte, não. Você vai ter mais dificuldade. Mas vai conseguir também. Não vai se afastar muito. O objeto próximo você já vai conseguir brincar mais com ele. E o outro é a disparidade binocular. A gente vai ter aí uma imensa discrepância entre a imagem vista pelo olho esquerdo e direito, os objetos próximos. Tá? Os objetos próximos há um aumento da distância entre o que é visto por um olho e pelo outro. Tá? E se as coisas estão longe, essa discrepância aí, essa distância, ela é mínima. Tá? Aqui é uma brincadeira que você pode fazer para reparar a disparidade binocular. Você coloca, porque aqui agora eu não estou para mostrar para você, mas você faz como esse rapaz aí da foto, coloca os dois dedos próximos, indicadores, mas sem se tocar, né? E um pouco à frente dos olhos e acima do nariz, certo? E daqui a pouco você vai estar vendo essa imagem aqui, como se fossem linguiças de dedo. Você não vai ver seus dois dedos separados, você vai ver frações, como se tivesse aí os dedos cortados. Para você conseguir isso, você tem que olhar através o que está atrás, né, o que está depois ali dos seus dedos. Vocês podem tentar fazer isso. Se alguém na sua casa passar e olhar e estranhar, né?
Eu fiz aqui, professor. Eu fiz aqui. Funcionou? Funcionou. Engraçado. É. É só salsicha mesmo. Então, porque tá muito perto, né? E aí, justamente, a gente está enxergando com os dois olhos ali. E aí o objeto fica fracionado. Bom, então a gente tem as constâncias perceptivas, tá? Então a gente tem o estímulo proximal interno, que é a sensação imediata do objeto, e o estímulo distal externo, que é o objeto como ele existe no mundo. Tá? Então aqui a gente tem justamente a crença prévia. Pela nossa aprendizagem, nós temos uma crença prévia de como as coisas serão. Tá? Então, uma delas é a crença que nós temos de que o estímulo distal não muda. Ou seja, de que o objeto não muda e isso afeta a interpretação do estímulo proximal ou da forma como a gente interpreta. Então, por exemplo, você vê uma porta aberta dessa maneira aqui, né? Como está ela está mais aberta aqui. Você sabe que ela não você sabe que ela tem a estrutura de uma porta que quando ela fechar ela vai voltar a ter a forma que ela for. Apesar de não ser isso que você está vendo, você não está vendo ela de forma plana. Você só está vendo a parte ali que está na sua direção. Né? Ou seja, resumindo, você sabe que os objetos não mudam porque você mudou a forma de vê-los. Sabe que ela continua daquela mesma forma. Da mesma maneira que você sabe que você se despediu de alguém e a pessoa começou a andar. E você sabe que ela não ficou menor porque você está vendo ela agora pequena. Da mesma forma que você sabe que você viu um avião subindo, ele foi ficando menor, você sabe que ele não diminuiu. Né? Ou seja, percepção de que o objeto mantém o mesmo tamanho, mantém a mesma forma, independente do como você o esteja vendo. Né? E aí a sua percepção dele não muda. Apesar do estímulo que está vindo ali ter mudado. Então essa constância perceptiva também é aprendida, é uma crença. Certo? Não é uma crença cultural, não é uma crença familiar, não é algo que você aprendeu na escola, é uma crença pelo seu contato com o mundo. As coisas são assim, o mundo é assim. É assim que as coisas são. Tá? Você aprende. E uma pessoa que não enxerga e passa a enxergar, ela não vai ter essa crença. É uma outra dificuldade que ela vai ter, ela não vai ter constância perceptiva. Aqui algumas ilusões, né? Você tem aí duas linhas horizontais. Qual é a maior? Tá? Parece que a que está... porque aqui eu não tenho nem como... Vou colocar aqui. Parece que essa daqui é maior. Né? Mas as duas são do mesmo tamanho. Justamente porque a gente tem aqui as linhas horizontais. Né? E ela está mais próxima de tocá-las. Tá? Aqui, as esferas que estão no centro são também do mesmo tamanho. Mas a que está cercada por bolinhas pequenas, esferas pequenas, parece maior. Tá? Então, você tem um elemento de comparação. Dependendo do contexto onde está, uma determinada característica pode ser ressaltada ou não. Em termos sociais, se você tem ali, se você é uma mulher e está no meio de 30 homens, o fato de você ser mulher vai se destacar muito, muito. Né? Agora eu sou mulher mesmo. Tá?
do que se você tivesse cercado de 30 mulheres. Né? Ou se você hoje vai morar em São Paulo, né? E a sua baianidade fica destacada, né? E as pessoas podem até lhe chamar, botar um apelido em você, de baiana, baiano, né? E a forma de você falar, o seu sotaque vai ficar destacado, todas essas coisas por conta do contexto. E a mesma, né? Professor, Oi. o senhor pode explicar de novo essa parte das bolinhas? Eu não consegui entender. Elas são iguais? Eu não São consegui. iguais. As que estão no meio, tá? Tem uma aqui no meio cercada por esferas maiores, círculos maiores, melhor dizendo. E aqui você tem uma que está no meio cercada por círculos menores. Essas que estão no meio são iguais. Mas não dá a impressão que essa que está aqui na esquerda, no meio, ela é menor do que a que está na direita? Muito. Não é menor, não? Não é não, juro para você. Eu peguei a régua e medi, professor. E aí, bateu? Bateu. É exatamente isso. É como lá aquele jogador, né? Você assim, pô, o cara é pequeno, o cara tem 2 metros, porque ele tá do lado de um que tem 2,40 m, né? Sou eu que não tô Professor, entendendo nada aqui ou mais mas alguém o que... entendeu? Oi, diga. Fala, amiga. Essa ilusão de Ponzo seria então o quê, prof? Não entendi muito bem. É essa comparação. Quando a gente olha para um objeto, dependendo do que a gente esteja comparando com ele, né, nossa percepção muda. Né? Professor, eu posso falar rapidinho? Pode. Eu trabalhei no Museu de Física quando eu estava na faculdade. A gente chamava isso de ilusão de ótica. Tem a ver com ponto de referência. Se você usar um ponto de referência em relação aos tracinhos e a bonequinha, a imagem é a mesma se você olhar. Uhum. Só está utilizando objetos diferentes, mas é a mesma ideia, tanto na vertical quanto na horizontal. O ponto de referência que você está usando para comparar o tamanho das figuras dos elefantinhos também é a mesma ideia dos tracinhos. Você está usando a profundidade dos tracinhos para imaginar que algo é maior ou menor. Você está utilizando a referência da profundidade para comparar tamanho, sendo que não existe comparação porque eles são iguais. As bonequinhas são iguais, os tracinhos horizontais são iguais, os elefantinhos são iguais e as bolinhas do meio são do mesmo tamanho, são iguais. Isso. Então é ponto de referência isso aí que você está utilizando. Entendi. É uma mudança de percepção de acordo com o ponto de referência que você vai comparar. É justo. Quando você vai olhar para alguma coisa, você está olhando de um lugar, né? Você está parada, você está olhando para uma paisagem, que seja, ou essa imagem aí agora. O que é que você usa como para seu cérebro saber o que é que você está vendo? Qual é o lugar que seu olhar fixa para poder entender a imagem? Esse é o ponto de referência. Então, o ponto de referência que você está usando aí são essas linhas que te dão ideia de profundidade. Esse é o seu ponto de referência. Para você poder entender o que é a imagem e fazer comparação, que no caso aí é de tamanho. Então, você tem a ilusão de ótica porque ele te deu sensação de profundidade, sendo que não tem diferença de tamanho. É uma ilusão. O seu cérebro cria essa ilusão para você poder entender a imagem, para você não ter confusão, que é o que o professor estava falando antes. Para você não bugar, a sua cabeça não bugar. Aí você usa esse ponto de referência, entendeu? Entendi. Obrigada, gente. Só uma dúvida aqui, professor. Pô, eu não tô conseguindo entender muito bem, não. Vou ser bem sincero, eu tô aqui olhando, mas né, eu tô me perdendo aqui e eu tô bem louco aqui. Eu tô conseguindo chegar ao ponto onde você quer chegar, eu tô conseguindo entender o que você quer explicar,
Entende? Eu não estou conseguindo assimilar as coisas direito, entendeu? Porque a imagem tem a ver com o que você está falando, ou o que você está falando que desloca a imagem. Não estou conseguindo juntar isso. Pode ser só eu mesmo, né? Que não estou, vamos dizer assim, que não esteja prestando muita atenção, muito foco, ou eu não estou conseguindo pegar o assunto. Deve ser uma dessas duas coisas. Né? Eu também não. Então é 2. Prof, antes do senhor responder, deixa eu tirar só mais uma dúvida aqui que tem a ver com a dúvida dos colegas. Eu li em algum lugar, já tem um tempo, eu não me lembro quem foi o autor que falou que existia um estudo sobre a percepção, no caso, o ocular, a visão, como funcionava a visão. E nesse estudo é que houve uma ruptura do estudo da física com a psicologia. Eu não me lembro o que foi que eu li, onde foi que eu li isso. E eu acho que é por isso que a gente está estudando percepção agora com imagens, porque houve um um debate entre esses estudiosos e era um campo da física, eles estavam estudando isso, e por isso a gente está estudando percepção agora dentro da psicologia, porque eu não me lembro qual eram os profissionais que estavam debatendo. Se era neurologista, com físico, eu não lembro exatamente. E no fim acabou que surgiu esse estudo da percepção dentro da psicologia. É isso mesmo, prof? Eu não sei, não sabia disso. Eu vou pesquisar de novo. Se eu encontrar, eu divido aí com os colegas. Olha, não enlouqueça não, viu? Por exemplo, tá ficando louco. Não tem nada de loucura nisso, tá? Aqui é porque tá mexendo com as suas percepções. A gente tem que mostrar as figuras, né? Então essa aula ela é muito visual, tá? Agora, o objetivo é falar sobre esse processo cognitivo, que é o processo de percepção, que é o processo de interpretação da realidade, né? Do significado que a gente dá para as coisas. Né? E aí a modalidade mais usada para fazer isso é a modalidade visual, né? Que é a que a gente mais usa. Né? É a modalidade de sentido também, dos nossos órgãos de sentido, que é a mais mental, né? Ou seja, a gente não tem um contato com os estímulos físicos, né? Então, né? Assim, claro que uma luz muito forte vai doer seus olhos também, mas a gente vai ter muito mais essa chance de ter a nossa audição sentida, né? A gente vai sentir a vibração, às vezes, de um som, a gente vai tocar nas coisas com o nosso tato, a gente vai sentir o gosto das coisas com o nosso paladar, os cheiros vão entrar no nosso nariz, então a mistura do nosso corpo com os objetos é muito maior nos outros sentidos, na visão não. Na visão, eu estou aqui, as coisas estão ali. Né? Eu não me misturo com as coisas. Então ela é muito mais mental. E esses exemplos, falando aí, a gente falou até agora basicamente da percepção profunda. Né? Por que você não entendeu? Que a gente percebe o mundo em 3 dimensões, mesmo estando vendo ele em 2, algum indício de profundidade em particular, né? Então é preciso detalhar melhor o que é que realmente não foi compreendido. Você falou de objetivo, né? Onde é que eu estou querendo chegar? Bom, eu já cheguei onde eu quero. Né? No início, a gente falou de percepção como a organização desse conhecimento, como a gente interpreta. Né? A gente está falando de interpretação. E a gente está dando esses exemplos. Né? Então, aqui, dependendo do contexto, dependendo da forma ou do que estamos comparando, ou como a colega falou, ponto de referência, a gente vai enxergar o objeto como sendo maior ou menor. E isso em relação a tudo, isso a gente extrapola da visão. Eu estava falando aqui há pouco, olha, se você, nesse momento, ser brasileiro para você não é uma característica importante. Mas se você vai morar no Japão, aquilo vai se destacar no seu plano de percepção, o que você percebe de si. Né?
Da mesma forma, você não está aí prestando muita atenção que você está saudável. Mas bom, basta você ficar doente para aquilo se destacar. Né? Então a gente vai precisar de referências, de comparações. Talvez esse seja um papel fundamental do sofrimento no mundo, na vida da gente. Imagina que você nunca tivesse sofrido. Que tipo de pessoa você seria? Então, até para você observar no sofrimento de alguém o que se destaca, na vida de alguém que está se destacando, você vai levar em consideração sempre isso. Qual é o contexto? Qual é a referência? A gente está tomando aqui a visão. A colega trouxe aí essa questão da física, eu não sei responder essa separação, mas a gente pega a visão, principalmente, porque é fácil a gente exemplificar e mostrar, e por ela ser essa capacidade sensorial que é mais afastada do nosso corpo. Né? A gente não se mistura com os estímulos. Nos outros sentidos, praticamente todos a gente se mistura. Né? Bom, o gosto a gente sente porque a gente absorveu o estímulo, o toque, né? A gente pegou. Né? Os cheiros, as partículas entram quando a gente cheira as coisas. Né? E os sons também entram pelos nossos ouvidos. A visão não. Né? Claro que a luz entra na nossa retina também, mas é o mais distante que nós estamos das coisas. Então é o mais subjetivo, é o mais mental. Né? E é o que mais nos engana também. Dificilmente você vai se iludir com o gosto. Né? Não, isso aqui parece salgado, mas não é. Né? Então, ilusão gustativa. Né? Você pode se confundir com um tempero ou outro. Né? Você pode comer até cobra achando que é galinha. Certo? Mas, de modo geral, na visão isso vai ser muito maior. E aí estava dando exemplos também das nossas relações, né? Como a gente vai se enganar muitas vezes com o que uma pessoa diz. Né? Lá no início estava falando de percepção do que está aí, do que não está aí. Tá? Então, assim, lê o texto, tá? Assiste a aula de novo, dá uma olhada nos slides. Bom, é isso. Agora, não estou entendendo nada, é muito geral, né? Muito inespecífico. Tá? E isso aqui são descobertas. Pô. O Ponzo foi o cara que identificou isso aqui, tá? Como esse outro aqui, olha, ele viu essa outra ilusão, que é quando a gente tem essas linhas aqui na letra A, também são iguais, mas dá a impressão de que a linha de cima ela é maior, ela tem uma abertura aqui. E aí ele mostra como isso está relacionado aqui com a gente olhar para as formas geométricas das nossas casas. Né? Há um fechamento, né? nas dobras. Né? Talvez o que vocês estejam falando, né, seja assim, eu não consigo entender o porquê isso acontece e eu queria uma explicação detalhada do porquê isso está acontecendo. A gente não tem. Né? Assim, está aqui. Né? Para algumas a gente vai poder explicar, dizer, olha, isso aqui tem a ver com indício de profundidade, maior ou menor, né? Mas para outros simplesmente é da própria experiência mesmo. A gente vê o mundo dessa forma, né? E aprende que o mundo é assim e a gente tende a generalizar esse conhecimento. Aqui, essa sala distorcida, ela é magnífica, né? Porque você tem duas crianças do mesmo tamanho. Né? Mas olha o que você enxerga se você olhar pela janela de observação que foi construída nessa sala. Né? Uma criança gigante e a outra pequenininha. Né? Por quê? Porque justamente ele mexeu aqui, ó, e a gente tem a forma como a sala está.
A parte onde o rapaz está, o menino está, o teto é bem pequeno, na que a menina está, o teto é bem grande, ela também está mais distante, né? Mais de 1 metro distante do que o menino está. Então ele está. Quando você olha, você não está percebendo esses outros elementos, essas outras referências ou indícios, né? A colega falou referência, está chamando aqui desde o início de indício, né? Referência, comparação, indício. Tá? Nessa sala distorcida aí. No início a colega falou, né? Se as pessoas têm problema ou não. Aqui a gente tem alguns exemplos de problemas mesmo com a percepção. Tá? Então a gente tem aí déficits na percepção de formas e de padrão. A compreensão dos processos perceptivos pelo estudo de pessoas que desviam do padrão. Tá? Então a gente tem aí geralmente pessoas que tiveram algum tipo de lesão. Tá? Então, a gente tem as agnosias visuais, lesão cerebral, sensação do que está distante, mas impossibilidade de reconhecimento do que está distante. Sente que está distante, mas não reconhece. Então tem uma falta de compreensão global do objeto. Simultagnosia, aí já envolve problemas na região temporal, as têmporas, né, próximas às nossas orelhas, do córtex cerebral. Incapacidade de perceber vários objetos simultaneamente. Né? Então você tem aí esse vaso de frutas, a pessoa não identifica como tem aí do lado o objeto A, o objeto B, C, D, E, a banana, né? A uva, um jarro atrás, que tudo está dentro de um jarro, pera, nada disso. Ela tudo como uma coisa só. Vai tudo muito próximo, ela não consegue perceber de forma separada. Né? Percebe tudo. Né? Ela não consegue identificar ali. Agnosia espacial, lesões no lobo parietal, dificuldade em lidar com o ambiente cotidiano. Né? Vai ter ali no seu lide com o espaço problemas nessa relação com os objetos imediatos que ela está se relacionando. E a prosopagnosia, os nomes bem fáceis aí, né? A gente vai ter aí o lobo temporal direito, dificuldade em reconhecer os rostos humanos, em diferenciar e perceber ali os detalhes do rosto das pessoas, né? Que deve ser algo terrível, vocês podem imaginar. Professor, Oi. teremos a atividade às 10? Olha, as questões não são tão complexas assim. Bora avançar mais um pouquinho, porque a gente teve aquele atraso no começo. Tá bom? Pelo menos para eu falar aqui das abordagens Gestalt. E eu acho que, inclusive, uma das questões é sobre isso. Se não me engano. Então, a Gestalt é uma abordagem da psicologia. Né? A gente não tem uma tradução adequada para a Gestalt. Né? Mas seria aí forma, completude. Né? De modo geral, a gente vai ter essa ideia central aí que resume a Gestalt. A gente não vai entrar aqui em detalhe, né, que tem-se aí uma disciplina inteira só para isso e não dá conta, tá? Mas de modo geral é a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Então, a gente tem as partes e não é somando as partes que a gente vai obter o todo, ou seja, o todo ele vem a partir de uma compreensão geral, né? Que é maior do que simplesmente a gente estar acrescentando as coisas ali umas às outras. A gente tem esses autores, tá? São expoentes dessa abordagem. E aqui uma figura que, se você nunca tiver visto, você pode ter dificuldade de início de compreendê-la.
Mas então é para a gente usar ela de forma muito clássica para falar de figura fundo. Tá? Figura fundo, o que está destacado no seu campo perceptivo é figura, o que você não destaca é fundo. Então, para você enxergar aí a velha ou a moça, você vai ter que destacar uma, colocando como figura, e deixar a outra como fundo. A não ser que você já seja muito treinado com a figura, você vai conseguir quase que ao mesmo tempo ver as duas, mas é muito difícil. Então, alguns de vocês podem estar vendo a velha, outros estão vendo a nova, e não conseguem alternar de uma mulher para outra, a mulher jovem e a mulher velha. E talvez alguns não estejam vendo nenhuma nem outra. Né? Mas não é porque tem nenhum dos problemas citados anteriormente. Estão vendo, gente? Aí conseguem ver a... Professor, Oi. eu não consigo ver a velha. Eu já vi essa figura várias vezes, mas sempre me confundo na parte da velha. Você poderia mostrar? Eu não vejo a velha. Eu consigo ver as duas. Consegue ver as duas. Alguém não vê a nova? Eu vejo as duas. Pronto. Então a nova tá ok. Ninguém não vê a nova. Então não precisa explicar a nova, né? Olha, deixa eu tirar aqui para poder mostrar, porque ali vocês não veem uma. A velha, aqui é a boca, né? Aqui é a boca, aqui é o nariz dela. Ela tá com o queixo travado aqui no. O professor não está mostrando não com o mouse do senhor. Não tá não? Vocês não estão vendo meu mouse não? Agora. Eu não. tô vendo, prof. Agora eu tô. Pronto. Às vezes é a conexão. Então, aqui, o que é o colar da jovem, do pescoço, é a boca da velha. Aqui é o nariz dela. O que é o rosto da jovem, está de Consegui, perfil, professor. é o nariz da velha. Né? Pronto. Aí, às vezes, quando você consegue ver a velha, a nova some. Peraí, agora eu não estou conseguindo ver a nova. Então, quando a gente está aprendendo, é um pouco confuso. Mas Legal depois... é a sensação do cérebro descobrindo isso. Eu já passei por esse desenho algumas vezes. Uhum. E a surpresa que me causa na hora que eu consigo. É uma interessante. coisa. Você fica surpreso, né? Assim, nossa! É como um insight, né? Então, exatamente. A Gestalt que vai propor esse termo insight, né? Aquela compreensão súbita de uma realidade. Você, é isso? Nossa! Né? Traz um certo conforto de normalidade, assim, sabe? Além disso, né? Porque tem alguém dizendo para você que tem uma coisa ali e você não está vendo. Espera que agora eu mexi aqui e bagunçou tudo. Então, aqui essa outra figura é mais fácil, né? Tem várias como essa. Então, um vaso no meio ou dois rostos humanos. Essa daí, facilmente você enxerga as duas ao mesmo tempo. Outros princípios gestálticos, proximidade. A gente tende a ver um amontoado de objetos que estão próximos como um grupo. Então a gente vai ver aqui, né, na linha A, esses objetos, todas essas bolinhas vão pertencendo ao mesmo grupo. Né? Então a gente não vai ver aqui o conjunto das bolinhas, mas vai ver dois conjuntos de bolinhas. Como aqui a gente não vai ver no B um conjunto de traços, mas três conjuntos, três duplas. Né? A gente não vai ver como um grupo de 6. A tendência é a gente não ver como um grupo de 6, mas como três duplas. Certo? Quando a gente for para entender as relações humanas, isso vai se mostrar verdadeiro também. Né? Se a gente está olhando ali para uma turma
e as pessoas estão sentadas muito próximas, a gente vai tender a ver aquelas pessoas mais como um grupo do que se elas estão separadas ali, cada uma num canto. Similaridade, a gente vai agrupar os objetos de acordo com características próximas. Então aqui a gente não vai ver como as bolinhas lá, certo? Todas dentro de um mesmo grupo. Aqui a gente vai ver, tem as maçãs e tem as peiras. Certo? Isso vai explicar também muito da raiz do preconceito, e vai tentar agrupar por características similares, né? De idade, de regionalidade, né? De expressão fenotípica da cor da pele, né? De preferências em relação a gostos musicais, políticos, religiosos, esportivos, né? E agrupa ali as pessoas por conta de uma característica. Então, o princípio da continuidade, entendemos, esse aqui já é um pouco mais difícil de compreender. Temos a percepção. Oi. Travou? Eu não entendi esse grupo de similaridade. O que ele está dizendo aí? Que a gente tende a olhar primeiro para um grupo, por exemplo, a gente separa mentalmente o grupo maçã do grupo pera, ou ele está dizendo que esse conjunto maçã e pera tem similaridade? Não. É verdade que maçã e pera tem similaridade, né? São frutas aí primas, né? Geneticamente. Mas aqui está falando de maçã uma coisa, pera é outra. Então a gente enxerga as maçãs em um grupo mentalmente e enxerga a pera em outro grupo mentalmente, é isso? Exatamente. Obrigada. Professor, enxerga a maçã e pera diferente, apesar delas terem essa similaridade, porque cada uma tem as suas características próprias, é isso? Isso, que no caso está bem destacado aqui, que é a cor, né? A cor e a forma. Como a cor da pele, como a religião, como o esporte, cada um tem a sua característica própria. E a gente vai tender a agrupar, né, as pessoas por conta de uma característica própria. E isso está na base do preconceito, porque a gente sabe que as pessoas não são aquela característica que elas estão apresentando, mas a gente agrupa e diz, não, aqui está ali, né? Aquele pessoal ali, que é daquele jeito ali. É tudo igual, é tudo pera, é tudo maçã. Mas a gente sabe que mesmo as maçãs vai ter lá a maçã. Sei lá, não sei o nome das maçãs, né? Tem pera portuguesa, não sei o quê. Os tipos, né? Banana nanica, né? E dentro desses próprios subtipos, você vai ter lá um que está mais verde, um que está mais maduro. Né? Um tem formato assim, outro tem formato assado. Pegando o mote aí da colega que citou a questão, por exemplo, quando a gente vê na rua aquele grupo de pessoas com o guarda-chuvazinho na mão, aquela roupa até embaixo, aí a gente já identifica que aquilo ali é um grupo religioso. É isso, mais ou menos? Você pega um atributo, é um atributo definidor ali, né? E você agrupa e trata todos como igual. A partir disso, aí já é um desdobramento. O princípio da continuidade, tendemos a perceber formas harmoniosas ou contínuas. Então, aqui nessa primeira, ao invés da gente perceber a ligação AB, certo? A gente tende a perceber a ligação AD de dado, é a continuidade, né? Então, para a linha aí de A para B, há uma descontinuidade. A nossa tendência é perceber, então, a ligação AD e a ligação BC, não a ligação AC ou AB, ou BD ou DC. Da mesma forma, a gente vai tender a perceber aí essa linha aqui, essa linha reta, certo? E da mesma forma essa linha sinuosa como uma cobrinha ali, ou uma linha que a gente está entrelaçando em torno de uma haste, de uma agulha, e não perceber aqui dois semicírculos na parte de cima da linha ou dois semicírculos na parte de baixo da linha.
né? A gente vai tender a perceber essa continuidade. Então, a continuidade aqui é A que vai até D de dado e C que vai até B de bola. Não é que você não possa perceber esse AB como uma gaivota que você desenha no papel, né? Que faz assim, um V, certo? Você pode separar assim, mas a tendência é você seguir, né? De forma harmoniosa. A gente busca isso. Porque as coisas se apresentam para nós assim, em grande parte. Entenderam isso, gente? Sim, professor. Eu entendi. E acabamento, que é a gente completar os objetos que de fato não estão completos. Tá? Então, note que o princípio todo é maior que a soma das partes. Ele se encaixa aí muito bem nesse princípio. Note que esse foi o que a gente falou lá no começo, quando falou, não tem o triângulo aqui. Tá? Então, a gente já tem a percepção dessas formas de maneira prévia. Tá? Então, aqui, ó, não estão contínuas as linhas, mas a gente tende a dar um formato final com a nossa percepção prévia. Então, tendemos a... Aqui já é outro, né? Simetria. Tendemos a ver os objetos de maneira simétrica ali, como em torno do centro. Uma imagem especular, espelhada, né? Então, está aqui o princípio de simetria aqui também. Você vai enxergar um quadrado, você vai enxergar um losango, você vai enxergar uma cruz. Né? Você vai chegar aqui como um objeto único. Tá? Bom, tá faltando um pedacinho da aula ainda. Vamos deixar para o começo da aula que vem. Não vai ficar muita coisa e vai tomar o tempo de vocês aí na resposta às questões. Mas já está acabando. Tá? Pode sair, então, Pro, e responder? Pode sim. Então, tchau, até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Alô? Na aula 1.3, o último vídeo que é de revisão, eu estava assistindo ontem, só que fala sobre projetos. É aquele vídeo mesmo que você colocou? Olha, projetos? É. Como assim? Eu fiquei até tentando entender se tinha a ver alguma coisa com o assunto. Aí eu queria me certificar com o senhor. Fala sobre projetos, sobre ferramentas, sobre um projeto. Ferramentas de um projeto. Eu tenho que ver, na verdade, esse vídeo não foi eu que botei, não. Foi a Croton. Tá certo, então. Eu não sei. Se você puder me explicar mais aí. Projeto e ferramenta de quê? Fala sobre o projeto e uma ferramenta que pode ser utilizada dentro do projeto para poder facilitar a construção desse projeto. Otimizando o tempo. Um projeto de pesquisa? Um projeto de... Não ouvi, ficou. É um projeto de pesquisa? Professor, eu não segui o vídeo, não. Eu vi uns 3 minutos e falava especificamente em projeto em geral, não projeto de pesquisa. Se fala sobre projeto de pesquisa mais adiante, eu não percebi, porque eu vou ver aqui. Do que a gente estuda, que é principalmente sobre a unidade 1.3, que está falando sobre o assunto que a gente está tendo agora. Uhum. E eu queria saber também, professor, se o senhor vai postar algumas questões no AVA para que a gente possa estar praticando mais os assuntos estudados. Olha, essas questões pós-aula aí, certo? É a prática aí pontuada de vocês. Só essas, né? Por enquanto, sim. Eu vou olhar esse vídeo aí que você falou, mas eu tô achando muito estranho. Vamos ver aqui. Vou ver aqui e digo para vocês.
Tá, professor? Obrigado. Eu já posso sair, né? Pode, sim. Por nada. Professor, Pois não. a atividade já está ativa já? Sim, Já está ativa? Ok. sim. Já Tá, para prof, eu sair? me despedir Ou para aqui. ficar aqui? Não, pode fazer. Não precisa ficar conectado, não. Obrigada, prof. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até sexta. Tchau, até. Professor? Oi, O senhor vai disponibilizar esse slide para a gente? já tá, viu, Léo? Já tá lá. No grupo ou no AVA? No AVA. Tá bom. Tá no Obrigado. encontro 3. Tá. Viu? Valeu. Pronto.